Olá! Hoje nosso mergulho é profundo. Vamos entender quais são os riscos corporativos que vão de fato definir o jogo em 2025. O foco aqui é trazer uma visão clara e direta do que vem pela frente. Então a gente se depara com uma pergunta fundamental, né? Em um mundo que não para de mudar, a estratégia de uma empresa, ela está preparada para aguentar o tranco, para ser resiliente? Ou será que ela foi construída em cima do risco? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, olhando de perto o relatório Riscos Corporativos 2025 da T-Risk. E olha, ele já adianta, o cenário é complexo e vai exigir um outro nível de liderança. A gente precisa entender um conceito-chave aqui: policrise. Já passou o tempo em que os problemas eram isolados. Agora os riscos são interconectados. Um puxa o outro num efeito dominó. Pensa assim, um conflito geopolítico como a guerra na Ucrânia não fica só lá. Ele mexe com o preço da energia na Europa, que por sua vez acelera a busca por novas tecnologias e fontes renováveis no mundo todo. Isso é a policrise em ação. Com esse cenário, a gestão de riscos mudou de patamar. Deixou de ser só um item na lista de conformidade, sabe? Agora, ela é o coração, o núcleo da estratégia corporativa. Frameworks como a ISO 31000 não são mais uma opção, são questão de sobrevivência e, claro, de crescimento. Ok? Então vamos mergulhar nas três grandes forças globais que estão desenhando esse novo mapa de riscos. A primeira força, sem surpresa, é a tecnologia voando baixo. A inteligência artificial, por exemplo, ela é incrível para otimizar processos, mas, ao mesmo tempo, é a mesma ferramenta que pode ser usada para criar ataques cibernéticos muito, mas muito mais sofisticados. E os riscos aqui são de todos os tipos. A desinformação gerada por IA, por exemplo, não é só um problema social, não. Ela pode, em questão de horas, destruir a reputação de uma marca e derrubar o valor das ações de uma empresa. É um risco de negócio seríssimo. O segundo grande evento contrário, esse já bate na nossa porta há um tempo, a crise climática. E aqui não estamos falando só de um desastre natural aqui e ali. É um impacto sistêmico, profundo, que afeta as operações no mundo inteiro. E olha, a gente precisa entender que isso aqui vai muito, mas muito além da previsão do tempo. Pensa só, a transição energética é fundamental, certo? Mas ela cria uma corrida maluca por minerais críticos, como lítio e cobre. Isso por si só já gera novos focos de tensão geopolítica e bagunça toda a cadeia de suprimentos. E o ISG? Bom, ISG já não é mais um selo bonito para colocar no relatório anual. Para muito investidor, ou a empresa leva a sério, ou ela simplesmente está fora do jogo. Por fim, a terceira força, o cenário político global, que está, digamos, fervendo. Aquela antiga ordem mundial está se desfazendo e a única certeza que a gente tem é a incerteza. É só olhar as tensões entre Estados Unidos e China, por exemplo. Aquilo gera uma guerra comercial que respinga em empresas do mundo todo. E a União Europeia, super ativa com novas leis para IA e cibersegurança, está basicamente ditando as regras do jogo global. Isso cria novos desafios de conformidade para qualquer empresa brasileira que queira jogar no mercado europeu. E aqui está o ponto crucial, a grande sacada da policrise. Esses riscos se alimentam, um alimenta o outro. A polarização política, por exemplo, torna quase impossível criar consensos para combater as mudanças climáticas. O que acontece? Aumenta o risco de eventos climáticos extremos. É um ciclo vicioso perigoso. Certo, mas e como essa tempestade global se manifesta aqui no Brasil? Vamos trazer essa discussão para a nossa realidade e ver os desafios específicos que as empresas brasileiras encaram. No Brasil, as tendências globais não só chegam, elas são amplificadas. Por quê? Por causa das nossas vulnerabilidades locais. A nossa dependência de commodities nos deixa na mão, reféns da montanha-russa que são os preços internacionais. E a nossa infraestrutura precária? Ela transforma um probleminha pontual numa crise de escala nacional. E o relatório deixa isso bem claro. Para ser resiliente no Brasil, a receita tem que ser brasileira. Porque aqui, uma falha no sistema elétrico não é só um apagão. É um evento que pode parar portos, aeroportos, travar a logística inteira do agronegócio e gerar prejuízos bilionários. Diante de tudo isso, a pergunta certa não é se a próxima crise vai acontecer, mas quando. Então, como as empresas brasileiras podem se preparar para o inevitável? E quem sabe até sair mais fortes do outro lado? O caminho, segundo o relatório, tem três pilares bem claros. Primeiro, uma governança integrada, onde risco e estratégia conversam, andam de mãos dadas. Segundo, investimento inteligente, tanto em tecnologia quanto em ESG. E terceiro, talvez o mais importante, construir uma cultura que antecipa aos problemas em vez de só correr para apagar incêndio.
Vamos então traduzir toda essa análise em um guia prático com recomendações diretas para as lideranças. O mais interessante aqui é a virada de chave na mentalidade. A gestão de riscos deixa de ser vista como um centro de custo, uma obrigação. Ela passa a ser uma fonte de vantagem competitiva. As empresas que dominarem essa arte não estão só se protegendo, elas estão se preparando para liderar o mercado de amanhã. E essa frase resume perfeitamente a grande mensagem do relatório. É preciso uma revolução na forma de pensar. O risco não é um inimigo que a gente tem que evitar a todo custo. Ele é uma força da natureza do negócio, que precisa ser compreendida, gerenciada e, por que não, usada para gerar inovação, crescimento e resiliência de verdade. A resposta para essa pergunta é o que vai definir não só o futuro de muitas empresas, mas quem serão os líderes e os liderados da próxima década. A escolha precisa ser feita agora.